Hora da nossa parceria exclusiva com Bom Dia Mercado. O Theo Takar já está aqui com a gente para nos trazer aí todos os destaques da agenda da Rosa Riscala. Meu querido, bom dia para você. Bom dia, Débora. O dia concentra aí os dois principais dados desta semana para os mercados, com a divulgação do IPCA de abril aqui no Brasil e do CPI lá nos Estados Unidos, né, em um ambiente de inflação global pressionada pela disparada do petróleo. O mercado vai receber esses dados já no modo defensivo, após uma forte abertura das curvas de juros ontem, depois que o petróleo voltou a subir com força, com o barril do tipo Brent fechando novamente acima dos US$ 104. Por aqui, o IBGE divulga o IPCA daqui a pouquinho, às 9 da manhã, com expectativa de leve desaceleração para 0,67% em abril, após a alta de 0,88% registrada em março na comparação mensal. Apesar do alívio aí nessa comparação mensal em função da perda de força da gasolina e de alguns alimentos, a inflação acumulada em 12 meses ela deve acelerar para 4,39%, praticamente aí no teto da meta do Banco Central, né, de 4,5%, reforçando o desconforto do BC em relação ao cenário inflacionário. A leitura do IPCA ela deve reforçar a percepção de uma inflação disseminada e também retomar o debate aí sobre o espaço que o BC ainda tem para realizar novos cortes da taxa Selic. Nos Estados Unidos, né, o CPI de abril sai às 9h30 da manhã pelo horário de Brasília. A expectativa é de alta de 0,6% no índice cheio em abril, após o avanço de 0,9% registrado em março. Já no acumulado de 12 meses, o CPI deve acelerar de 3,3% em março para 3,7% em abril. A gasolina também deve ser novamente a vilã da inflação americana no mês passado. Consultorias estimam aí um avanço de cerca de 7% no preço do combustível, além de impactos indiretos da guerra sobre passagens aéreas, serviços e outros custos ligados à energia. O CPI de abril também ganha importância por conta aí de uma sequência de falas cautelosas de dirigentes do Fed nos últimos dias, né, reforçando a preocupação com o risco de uma inflação persistente diante da disparada do petróleo, com vários membros do BC americano defendendo uma postura de esperar para ver antes de qualquer nova atitude sobre os juros, Débora. Pois é, e além de olhar aí a inflação aqui e lá fora, o mercado também segue monitorando o conflito no Oriente Médio, onde o impasse continua, né, Theo? Pois é, Débora, né? A expectativa de que nesta semana tivéssemos negociações presenciais entre Estados Unidos e o Irã não prosperou, né? Porque ambos os lados rejeitaram as propostas de paz apresentadas durante o final de semana. Donald Trump voltou a subir o tom ontem ao afirmar que o cessar-fogo entre Estados Unidos e Irã está em estado crítico, né? Trump classificou a resposta iraniana à proposta de paz americana, foi apresentada na semana passada, como um lixo e afirmou que sequer terminou de ler o documento enviado por Teherã. Apesar do endurecimento do discurso, o presidente americano disse que uma solução diplomática ainda é muito possível, mantendo aquele padrão de mensagens contraditórias que tem marcado as negociações aí nas últimas semanas. Fontes ouvidas pela Bloomberg dizem que o Irã condicionou qualquer acordo ao fim imediato dos combates, inclusive no Líbano, além da suspensão do bloqueio naval americano, a liberação de ativos financeiros que estão congelados e o alívio nas sanções sobre exportações de petróleo iraniano. O mercado também monitora os relatos de que Trump estaria discutindo com a sua equipe de segurança nacional uma possível retomada das ações militares contra o Irã, né? O Wall Street Journal afirmou ainda que os Emirados Árabes Unidos realizaram ataques secretos contra o território iraniano no início do mês de abril. No centro de toda essa crise está o Estreito de Hormuz, que permanece parcialmente bloqueado e continua afetando aí o fluxo global de petróleo. O Irã mobilizou submarinos no Golfo Pérsico, elevando aí os riscos para a navegação comercial naquela região. Apesar de algumas embarcações terem conseguido atravessar a região nesses últimos dias, o ambiente segue aí extremamente instável. Enquanto não há nenhum sinal de solução para a guerra, o Trump defendeu uma suspensão temporária do imposto de gasolina lá nos Estados Unidos, medida que depende de aprovação do Congresso. Em paralelo, o Departamento de Energia anunciou aí uma nova rodada de liberação de reservas estratégicas de petróleo, autorizando aí o acesso a mais de 53 milhões de barris, né, como parte de uma ação coordenada com a AIE, né, Agência Internacional de Energia, para tentar estabilizar o mercado global. Ainda assim, né, os analistas seguem avaliando que o petróleo
deve continuar extremamente volátil enquanto não houver uma solução para esse impasse, né? Agora há pouco mesmo, o Brent subia aí mais de 3% na casa de US$ 107 o barril, Débora. É isso. Bom, você já comentou aí da guerra, dos dados de inflação, mas ainda não falou da safra de balanços que está bombando essa semana, né, Theo? Exatamente, né? O mercado já começa o dia aí repercutindo o balanço da Petrobras, divulgado ontem à noite, e que frustrou as estimativas dos analistas, né? A companhia reportou um lucro líquido de US$ 4,5 bilhões no primeiro trimestre, com alta de 12,6% em relação ao mesmo período do ano passado. Porém, o resultado ficou 21,5% abaixo das estimativas do mercado. Apesar dos números mais fracos que o esperado, os ADRs da Petrobras, negociados lá em Nova York, chegaram a subir ontem à noite no After Hours, cerca de 0,5% após a divulgação do balanço. A Petrobras também anunciou aí a distribuição de R$ 9 bilhões em dividendos, equivalente a 70 centavos por ação. E hoje a direção da estatal, né, vai fazer uma teleconferência com os analistas às 11h30 da manhã para comentar o resultado trimestral. E além da repercussão da Petrobras, a safra de balanços do primeiro trimestre segue a todo vapor nesta última semana da temporada. Hoje, os destaques são os números da JBS, do PagBank, da Aeris Energy e da Cury, todos após o fechamento do mercado, Débora. E a gente segue acompanhando e atualizando por aqui também. Meu querido, muito obrigada. Boa terça-feira para você. Te espero aqui amanhã. Até amanhã. Tchau, tchau.